Meus irmãos, tudo que é criado, qualquer criador, e eu não estou falando do Criador simplesmente, mas de todos nós que temos capacidade de criar alguma coisa. Tudo que é criado com um propósito. Nós criamos as coisas com algum propósito. Se você cria algo sem propósito, sem uma funcionalidade, sem um motivo, sem aquilo na verdade assim nem traz prazer para quem cria. Qualquer criador, quando cria algo, desenvolve algo, um projeto que seja, ele cria esse projeto com um propósito. E todos nós somos criadores, porque nós temos capacidade de criar muita coisa. E eu queria compartilhar com vocês uma criação minha. Algo que eu criei, que eu desenvolvi. Eu não patenteei ainda, mas eu criei esse negócio lá em casa. E eu queria compartilhar com vocês. Pode colocar aí, Muniz? Vocês estão vendo aí, pessoal? Isso é uma criação minha. Tinha um conflito lá em casa, porque minha esposa gosta de tomar banho de água quente, eu gosto de tomar banho de água fria. E aí alguns vão perguntar, né? Estou percebendo aqui, ó, tem fecha aqui, fica só aqui, tá certo? Se você fecha aqui, fica só aqui. E aí eu tenho como controlar. Aí alguém vai dizer, mas não é só desligar a energia e tomar banho com água gelada no chuveiro aqui? É não, porque fica fraca a água. Você tem que colocar um redutor. Então aqui é um projeto que dá condição a você de tomar banho de água gelada e muita, entendeu? Não é ecológico não. É nada sustentável. Mas é um projeto, ó, desenvolver esse negócio aí, resolveu. E se você deixar os dois abertos, esse e esse aqui aberto, você toma um banho petit gâteau. Pode acender aqui. Eu não criei isso do nada. Eu criei isso com um propósito. Eu tomar banho de água gelada com aquele chuveirinho pingando aquela água gelada? Não dá. Tem que ser aquele banho gelado que se abre e faz... Tem que ser igual essa parte da música que o Ezequiel faz. Tem que ser um negócio assim, caindo na cabeça e deixando você feliz, né? Não dava para o Puth esse projeto, Puth, porque eu tive que dar uma rebaixada ali no chuveiro, tu viu que não ia dar certo, né? Mas é um projeto que foi criado e ele tem um propósito, tem uma função, e está servindo lá, meus irmãos. Maravilhoso. Algumas pessoas já tentaram copiar esse meu projeto, eu não patenteei ainda. E poucas pessoas entendem a funcionalidade e a importância desse tipo de projeto. Vocês entenderam, não entenderam? Porque se eu desligar só a energia e ficar no chuveiro elétrico com água, a água é fraca, diferente daquele outro. Aquele outro é velhinho, pequenininho, mas é potente. É maravilhoso um banho. Se você um dia quiser tomar um banho lá em casa, agenda que eu levo você para lá. Mas eu criei isso com o quê? Com um propósito, com uma função. E você? E você? Quando foi criado? Nós, quando fomos criados. Existe um filósofo do existencialismo ateu, Sartre. E Sartre, ele vai dizer que o homem não tem uma essência. Ele vai dizer que a existência, ela precede a essência. O que é que isso quer dizer? Que eu existo, e existindo, eu crio a minha essência. Mas eu não tenho uma essência definida. Eu não tenho isso já definido. Eu não tenho já um propósito definido. Ele chega a dizer que Deus não existe e devemos assumir todas as consequências disso. Diz que o homem não é, inicialmente, nada. Inicialmente ele é nada. E a partir do momento que ele faz alguma coisa é que ele constrói a sua essência. E ele combate a ideia da criação, lógico, como ateu, porque ele vai dizer que essa ideia de que nós somos criados por alguém, ela dá ao homem uma essência pré-determinada. Ele dá ao homem um propósito já definido, porque alguém que cria algo com propósito. Isso Sartre entendia. Que não dava para coincidir a ideia da criação com algo não definido. Se Deus nos criou e ao nos criar, Ele definiu, ou Ele determinou, ou Ele criou junto com a nossa criação,
a essência daquilo que nós somos, o porquê existimos, quais são os propósitos que temos. E aí nós vamos para Gênesis 1, e lá em Gênesis 1, que é o relato da criação, a gente tem um momento onde a Trindade, e aí é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles olham um para o outro, porque Deus é comunidade, né? É triuno. Eles olham um para o outro e dizem, vamos fazer um homem, um ser humano, um homem e uma mulher, a nossa imagem e a nossa semelhança. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem, está lá. Façamos o homem, façamos o ser humano, a nossa imagem e a nossa semelhança. O texto diz que homem e mulher, Ele criou. Que antes disso não existia nada, a terra era sem forma e vazia, mas Deus vai em cima do nada com a sua palavra e cria. Que nós fomos criados. Nós vamos para Paulo, e Paulo lá em Colossenses 1, ele falando sobre Jesus Cristo, ele diz que pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes, Jesus, de todas as coisas. E nele, tudo subsiste. Nós fomos criados por Deus. E se nós fomos criados por Deus, é assim que eu creio, acho que assim é o que a grande maioria aqui crê, nós fomos criados com um propósito. Nós fomos criados com uma essência. E aí vem o subtítulo do livro que nós estamos usando aqui como referência para a nossa reflexão. Que ele fala adoração, o que Deus sempre quis. O que é que Deus sempre quis? O que é que sempre esteve no coração de Deus a respeito de nós mesmos? Antes mesmo de nos criar, quando nos criou, depois de nos criar, depois que nós nos afastamos, o que é que sempre esteve presente no coração de Deus? Para isso a gente precisa olhar para o Éden. A gente precisa olhar lá para o paraíso. Olhar para aquela realidade onde aquilo que Deus criou ainda estava cumprindo todo o seu propósito. Intocável, ainda não caída. Aquela realidade é relatada de forma tão bonita e poética em Gênesis 1 e 2 e 3, desse contexto onde Deus está ali e o homem está ali vivendo o que Deus sempre quis. Vivendo o que Deus sempre quis. E o que é esse vivendo o que Deus sempre quis? Primeira coisa, meus irmãos, é o ser humano vivendo a vida. Deus sempre quis isso. Deus continua querendo. De que a gente viva a vida. Porque a primeira missão que Deus deu ao homem, a gente fala muito do Mission Day, né? Da missão de Deus, a missão do homem. A primeira missão que Deus deu ao homem foi qual? Vivam. Desfrutem. Multipliquem-se. Olhe tudo que eu criei. Tenham prazer nisso. Desfrutem disso. Vivam. Vivam. Isso é o que Deus sempre quis, que nós desfrutássemos da vida, não importa quanto tempo de vida que nós desfrutássemos da vida. O segundo ponto que Deus sempre quis, isso está presente lá no Éden, é o ser humano em harmonia com Ele. Em Gênesis 3 começa com Deus vindo dar uma passeada no jardim, e aí ele vê, cadê vocês? Homem, cadê teu homem? Ei, onde é que você está? Parece que o texto traz de forma implícita a ideia de que Deus passeava ali e o homem estava sempre ali. De que existia uma harmonia nesta vivência, neste homem desfrutando de tudo que Deus criou e Deus presente, o homem ali desfrutando da presença de Deus, na harmonia com Deus, e o homem em harmonia com quem também? Com a mulher. O ser humano em harmonia com o seu próximo. É isso que Deus sempre quis.
A gente vivendo, desfrutando da vida, do jeito que essa vida é maravilhosa, em harmonia com Ele, em harmonia com o nosso semelhante, com o nosso próximo, e em obediência a Ele. E a obediência a Ele não é porque Deus fica chateado quando você não obedece, é porque não obedecê-lo significaria perder muito daquilo que Deus sempre quis. Por isso Deus diz, vocês estão aí, mas está aí tudinho, só uma coisa, não façam. Daquela árvore que está ali no meio do jardim, não. O resto está aí, usufruam, vivam. Aquilo lá, não. A obediência. Então o que Deus sempre quis? Um ser humano vivendo a vida, e não apenas sobrevivendo, que parece que é o que nós estamos conseguindo fazer, sobreviver. Um ser humano vivendo a vida, um ser humano em harmonia, em comunhão com Ele, um ser humano em harmonia, em comunhão com o próximo, e obedecendo a esse Deus Criador, que por nos criar, sabe e nos orienta a respeito de tudo que diz respeito à vida e tudo que não diz respeito à vida. Aí tem os desdobramentos disso, tá? As estruturas sociais que nós criamos, o que nós descriamos, a nossa relação com a natureza, né? Tudo isso vai de ralo abaixo a partir do momento da queda. E aí o que Deus sempre quis, parece naquele momento ter se perdido. Porque o que é a queda, senão a queda começa do contrário, né? A desobediência. A desobediência vai ao contrário, tá? Vai de baixo para cima agora. O homem desobedece a Deus. Isso compromete o quê? A harmonia dele com o seu semelhante, que é a primeira coisa que eles fazem. Eles perceberam que eles estavam nus, porque no paraíso, diz, o homem e a mulher estavam nus e eles não tinham do que se envergonhar. Harmonia plena de relação com o próximo. Na hora que a desobediência vem, afeta logo ali a harmonia com o semelhante, de cara. Quando Deus aparece no jardim, eles não estão mais ali, eles se escondem para trás, então eles se afastam e se escondem de Deus, e a vida parece ter sido comprometida. Não tem mais a vida, cadê a vida? Cadê a vida? O homem agora iria tirar do trabalho da terra com dores, com sofrimento, com angústia. O propósito inicial de Deus, de nós vivermos a vida, e quando a gente fala de adoração, meus irmãos, o que é adoração? Adoração é o homem vivendo a vida que Deus tem para ele, é o homem desfrutando desta vida em comunhão com o Pai, em comunhão com o próximo, em harmonia com o próximo, uma relação de obediência a esse Deus. Isso tudo é quebrado. Mas vem a salvação em Cristo. E mais uma vez a salvação de Cristo, ela vai numa ordem diferente agora. Ela vai na obediência de Cristo. Ele foi obediente e até a morte de cruz. Pela obediência de um só homem, nós fomos salvos. A partir desse momento não há mais separação entre nós e o nosso Deus, o nosso pecado, o véu se rasga do Santo dos Santos, nós entramos em comunhão com o Pai. É restaurado a partir dessa obra de Cristo na vida da gente, a possibilidade de nós vivermos sim a harmonia novamente com o nosso semelhante, e a vida parece estar novamente acessível, sendo colocado diante de nós. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A vida vem, Jesus vem, Paulo fala em Efésios que Deus estava em Cristo reconciliando todas as coisas. E tem usado a igreja para reconciliar, ser instrumento para reconciliar todas as coisas em Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então essa possibilidade de adorá-lo plenamente, ela existe. Ela está presente ela está acessível.
nós podemos sim, em Cristo, viver uma vida de adoração. Porque pela obediência dele, pelo caminho que ele abriu de comunhão com o Pai, pela união que temos pelo seu sangue, como comunidade, pela obra do Espírito na nossa vida, nós podemos voltar a desfrutar da vida. E isto é viver uma vida de adoração. Isso é viver uma vida de adoração. Amém, irmãos? Isso é viver uma vida de adoração. Isso está aqui. Nós podemos viver isso. E aí talvez pergunte, mas como que eu posso viver de acordo com esse propósito de Deus? Só tem um caminho, meus irmãos, eu estou falando dele aqui o tempo todo. É Jesus Cristo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é o caminho. Nós precisamos de um encontro com Jesus. E a partir deste encontro, irmos desfrutando da água da vida que Ele tem para nós. Dizer, pastor, mas eu já tive um encontro com Jesus. Você está chamando de encontro com Jesus no momento que você se converteu na igreja? Eu não estou falando disso. Talvez eu esteja falando de encontros com Jesus. De encontros verdadeiros e sinceros com Jesus. E me veio à mente, sabe que o encontro de uma mulher, e o Augusto no livro fala disso no capítulo 4 ou no capítulo 5, do encontro de Jesus com uma mulher samaritana, lá em João 4. Jesus estava na Judéia, ele ia para Galiléia, e ele resolve passar por Samaria. Lugar dos samaritanos, lugar que geralmente o judeu evitava passar. Mas Jesus passa por Samaria, ele não evita Samaria. Eram os inimigos, eram dos judeus, tinha uma rivalidade histórica, era o próprio povo lá atrás que se desviou e eles acharam que aquele povo não merecia mais a graça de Deus, eram os excluídos. Eram os pecadores, era a galera do mal, tá? E Jesus passa por lá e diz que ao meio-dia, Jesus senta no poço de Jacó. E ele estava cansado. E senta no poço de Jacó. Aquela mulher resolve ir ao meio-dia e pega a água. Meus irmãos, eu digo a vocês que não era uma hora comum de alguém naquela época, naquela circunstância, naquela região, e pega água no poço. Era muito quente. Quem fosse pegar água ia no comecinho do dia ou ia no finalzinho da tarde. Mas aquela mulher foi ao meio-dia, justamente porque era o lugar, era a hora que quase ninguém ia. Aquela mulher não tinha uma fama boa, não tinha uma reputação boa. E ela, como alguém excluída, escolhia o horário que ninguém tivesse ali para poder ir pegar água. E quem está lá? Jesus, né? Parece que Jesus escolhe os lugares onde os excluídos vão. Ele fica lá sentado no lugar onde aqueles que não têm espaço, aqueles que não têm, que são tidos oficialmente como indignos do seu amor, da sua graça. Jesus está lá sentado ao meio-dia. Isso é no mínimo curioso. E aquela mulher chega. Ela era samaritana, ele era judeu. O judeu não falaria com a samaritana e muito menos pediria um favor a ela. Jesus olha para aquela mulher e diz: me dá água. Ele pede água a ela. Ela se espanta e diz: mas se esse homem fosse... Ele, como assim esse homem sendo judeu está falando comigo? Como assim? Como assim? Está falando comigo? Está aqui falando comigo nesse meio-dia? Aquela mulher, poxa, imagina a mulher chegando, pô, quem é esse cara, meu irmão? Vim meio-dia, tem gente aí? Quem é esse cara? Como assim ele está agora falando comigo? E aí ele olha e diz: mulher, se você soubesse
quem eu sou, você me pediria a água da vida. Ela olha para ele e diz: acaso o Senhor vai pegar água como aí o poço é fundo, o Senhor não tem nada, como é que o Senhor vai me oferecer a água da vida? A mulher estava ali sem entender nada. Jesus falando de uma água que sacia a nossa alma, que sacia, não é a água da boca para saciar a sede do corpo simplesmente, mas é uma água muito mais profunda, que mexe com tudo que há de dentro, de sede, dentro do nosso próprio coração. Mas como assim? Ela faz uma pergunta para ele, diz: por acaso o Senhor é maior do que Jacó? E como Jesus era maior do que Jacó? Nós temos os nossos Jacós, os nossos poços de Jacós, onde a gente vai lá pegar água e a gente tem que voltar de novo porque não sacia. Ela diz: mas Jacó foi tremendo, Jacó alimentou a gente, Jacó fez esse poço, Jacó é maravilhoso. Ele disse: sim, por acaso o Senhor é maior que Jacó? Jesus olha para ela e diz: mulher, se você beber desta água, você precisa voltar aqui outra vez. Mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. E além disso, você desfrutará de uma vida que fará com que esta água jorre, esta água viva jorre do seu interior para a eternidade. É transbordamento de vida. É transbordamento de vida. Essa água vai jorrar. Você vai desfrutar e você não vai precisar mais ter sede. Jesus olha para a mulher e diz: ela diz: Senhor, pois me dá essa água. E ele diz: vai chamar teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: você falou bem, porque você tem 5, mas nenhum deles é teu marido. Jesus não passou por cima das condições daquela mulher, ele entendeu, ele só mostrou que aquilo não era impedimento para ele conversar com ela, para ele oferecer água, e de que a condição dela não tirava dela a oportunidade, sim, dela ser uma adoradora. E parece que foge do tema, parece que Jesus está ali e foge do tema, e naquele momento Jesus está ali conversando e com ela, e ela pergunta: Senhor, eu vejo que tu és profeta, porque você está falando verdade sobre mim. E aí eu te pergunto, vocês dizem que a gente tem que adorar em Jerusalém. E o meu povo diz que a gente tem que adorar ali naquele monte. É onde? Aquela mulher parece assim, agora está falando da sua verdadeira sede. Porque antes ela estava dizendo: me traz, deixa eu experimentar dessa água para que eu não precise mais voltar aqui. Jesus estava falando de algo muito mais profundo. Muito mais profundo. Onde que a gente tem que adorar? Onde que a gente tem que adorar? E aí Jesus, meus irmãos, Jesus olha para ela e diz: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Ela estava fazendo uma pergunta religiosa. Onde é? Em qual igreja? Qual é a hora do culto? É aqui ou é acolá? Jesus não está falando disso. Ele diz: mulher, crê em mim. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. E diz depois: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. Já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher olha para ele e disse: é verdade, nos disseram que o Messias viria e ele nos ensinaria, e ele vai nos ensinar sobre essas coisas. Jesus olha para ela e diz: mulher, eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Maior do que Jacó. Aquele que pode nos dar uma água que vai saciar a nossa alma.
que vai nos conduzir a um caminho de intimidade novamente com o Pai, que vai nos ensinar o caminho da obediência à voz do Pai, que vai nos ensinar o caminho em que nós podemos estar em harmonia com o nosso próximo, e a vida será restaurada e restabelecida. E é por isso que João diz lá em 1 João que nós estamos sendo salvos, porque estamos sendo salvos de uma vida vazia e sem sentido aqui, onde nós precisamos ir no poço toda hora pegar água. Quantos poços de Jacó tem espalhado na tua vida? E Jesus está olhando para você e está dizendo: se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu lhe daria água viva, e você ficaria saciado. Jesus olha para a nossa condição de pecador, e isso não é problema. O Pai está atrás daqueles que o adoram em espírito e em verdade, e a pergunta não é onde. A pergunta não é como, porque nós não estamos falando de um lugar, e nem estamos falando de uma formulazinha pronta para você fazer e se tornar um adorador. Nós estamos falando de um relacionamento, e esse relacionamento começa com a entrega do nosso coração. No momento que a gente diz: Jesus, eu creio que o Senhor é o Messias, e eu creio que chegou a hora, já chegou a hora, que nós não vamos adorar nem em Jerusalém, nem no monte, e que a adoração ela não é um culto como isso aqui. Adoração não tem a ver com louvor, adoração não tem a ver com a gente estar aqui pregando, e tem a ver com tudo isso ao mesmo tempo. Mas adoração é muito mais do que isso, é uma disposição de coração. Teve gente hoje aqui que adorou porque entregou o coração. Teve gente que não adorou porque não entregou o coração. Adoração é crer em Jesus como Messias e entrar nesse caminho de restauração da vida de um adorador. Que somos nós. Nós somos esse adorador. Augusto falou no domingo passado que nós fomos criados para adorar. E sabe o que acontece? Quando nós não encontramos aquele que é realmente alvo da nossa adoração, nós adoramos outras coisas. Nós vamos nos saciar nos nossos poços de Jacó. E talvez hoje seja o dia de você dizer: eu estou cansado de buscar água nesse poço. Eu creio que o Jesus que fala comigo hoje é o Messias. É o Filho do Deus vivo. Eu creio nisso. E eu quero desfrutar da vida que só esse Jesus pode restaurar. Só esse Jesus pode restaurar. Aquela mulher saiu, os discípulos voltam, vê Jesus conversando com a mulher, acham isso muito estranho. A mulher sai e vai chamar seus amigos e vizinhos para dizer que o Messias tinha chegado. Que essa alegria de encontrar o Messias, essa alegria de reencontrar a possibilidade da vida, ela possa tomar conta do nosso coração. Queria que você baixasse sua cabeça agora e respondesse a isso. O que Deus sempre quis. O que Deus sempre quis, meus irmãos, é que a gente vivesse a vida, desfrutando de tudo que diz respeito à vida. O que Deus sempre quis, que nós estivéssemos em comunhão com Ele, em harmonia com o Pai, sem precisar se esconder atrás de arbusto nenhum, em harmonia com o nosso próximo. Jesus orou por isso, disse: Pai, eu oro não apenas por estes, mas por aqueles que vão de crer ainda em mim. Eu oro para que eles sejam um. Que eles sejam um. Que nós sejamos uma em Deus. Que nós sejamos uma em Cristo. Mas esse caminho de restauração, ele começa com uma confissão de que eu sou um pecador, que Jesus é meu Salvador
e de que hoje eu quero entregar minha vida a Ele. Eu quero voltar a caminhar com Ele. Começa com a confissão, meus irmãos, de arrependimento e com a confissão de entrega, dizendo: Tu és o meu Senhor. Jesus ser Senhor da nossa vida significa o quê? Nós redescobrirmos o caminho da obediência a Deus. Tu és o meu Senhor, Pai. Eu vou te obedecer para viver a vida que o Senhor tem para mim.